Bom, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco a respeito desse último tópico, né, do curso de Literatura Portuguesa 2 e do material que eu disponibilizei ali no Moodle. Então, a gente chamou ali de tendências contemporâneas, né? Eu estou seguindo, basicamente, a ideia do Maçom Moisés a partir de diferentes edições dos livros dele, né? Tanto o livro Literatura Portuguesa quanto o livro Literatura Portuguesa através dos textos. Então, se a gente pegar lá o livro Literatura Portuguesa da edição de 2008, né? Então a gente vai ver que o Maçom Moisés ele considera como tendências contemporâneas o que ocorre na literatura portuguesa da década de 1950 em diante e que não se enquadra estritamente no neorrealismo nem no surrealismo, porque, como a gente viu, né, o tópico anterior era neorrealismo e surrealismo, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, pela cronologia ali, né, ele organiza como neorrealismo, né, algo que acontece de 1940 a 1974, né? E como surrealismo, algo que acontece de 1947 a 1974. Mas daí, como tendências contemporâneas, tem coisas que acontecem mais ou menos naquela época ali, né? Em 1950 em diante, né? Só que não se enquadra estritamente em nenhuma dessas correntes, nenhuma dessas tendências, né? Então, como que ele define isso? Ele fala assim, ó, no exame da literatura portuguesa das últimas décadas, resta circunstanciar a atividade de outros escritores que, ainda que não filiados ortodoxamente a grupo nenhum, se deixaram contagiar pelas tendências em voga, como o neorrealismo, o surrealismo ou as linhas da vanguarda dos anos 60, ou pelo clima posterior à Revolução de 1974, que deu fim ao longo regime salazarista, né? Então, isso significa o quê? Significa que esses escritores que vão estar nessas tendências contemporâneas, eles não estão diretamente ligados aos grupos, só que eles podem ter características ou semelhantes às do neorrealismo ou do surrealismo ou das linhas de vanguarda dos anos 60 ou do clima posterior à Revolução de 1974. Tá. Então agora vamos falar um pouco desse contexto histórico, né? Para não ficar tão solto assim, né? Então, o que está acontecendo mais ou menos nessa época? Bom, acontecimento de proporções gigantescas, né? Assim, de grandes proporções é a Segunda Guerra Mundial, que acontece de 1938 a 1945 e que Portugal se mantém neutro na guerra, né? Por quê? Porque o regime salazarista ele era fascista, né? Então, de certa maneira, existia uma simpatia, né, pelo governo português ao, ao governo fascista italiano, né? Por outro lado, eles se opunham, por exemplo, ao governo do Hitler, né? Então, aos nazistas, né? Assim,
eles não apoiavam completamente o que os nazistas estavam fazendo na Europa, né? E além disso, Portugal tinha uma relação de amizade com a Inglaterra, que não queria romper, né? Então, Portugal procurou se manter neutro na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, o que acontece? A Guerra Fria, né? Ou seja, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Buscando que os países se alinhassem, cada um, né? Os Estados Unidos querendo que depois da guerra os países se alinhassem ao bloco capitalista e a União Soviética querendo que depois da guerra os países se alinhassem ao bloco socialista. E qual que é a importância ou qual a influência disso para os portugueses? Bom, uma grande questão é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão apoiar, né, grupos a favor da independência nas colônias que Portugal ainda tinha na África, né, por causa desses interesses. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão financiar, né, alguns grupos e apoiar os movimentos pela independência, né? Claro que visando os seus interesses específicos, né? Bom, é, em 1974, que é isso aqui que vai aparecer muito, né? Essa questão, né? Vai aparecer muito na literatura portuguesa contemporânea, né? Vai ter a Revolução dos Cravos, né? Que é a Revolução de 74 ou Revolução de Abril, né? Que vai pôr fim ao Estado Novo. O que é o Estado Novo? É um regime ditatorial em voga desde 1933, cuja figura central era Antônio de Oliveira Salazar. Então, é uma ditadura, né? Uma ditadura nacionalista, com características fascistas, né? Como a gente já falou, né? Então, por exemplo, que buscava fortalecer o poder imperial português nas colônias africanas, né? Só que com a Revolução dos Cravos, que põe fim a esse Estado Novo, ao regime salazarista, então também tem ou se encaminha para uma conclusão o processo de independência das colônias portuguesas na África, que estava em curso principalmente depois da Segunda Guerra, como a gente viu aqui, né? Então, em 1975, vai ter uma conclusão desse processo de independência das colônias portuguesas na África. Quais são essas colônias? Quais eram, né? Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique. Cada um desses países vai ter o seu próprio processo de independência, né? E daí, esses episódios vão aparecer com muita frequência, né? Na literatura portuguesa, né? Do período. Então, por exemplo, o romance do escritor Antônio Lobo Antunes, chamado Os Cus de Judas, vai retratar a experiência do escritor que serviu como médico no exército português na guerra colonial em Angola. Ou seja, o país, né, Angola, lutava pela sua independência, né, e o exército português tentava impedir que isso acontecesse, né? E o Antônio Lobo Antunes, ele era
médico, né? Ele é médico, né? Mas na época ele estava servindo o exército português. Então ele vai viver um monte de situações extremamente difíceis, vai ver a, a desumanidade, né, com que o governo português tratava a colônia, né, e vai narrar isso nesse romance Os Cus de Judas, né? Ele próprio vai se sentir traído pela propaganda do governo português, né? Que falava de um império grandioso e que os jovens ali iam defender esse império, né? E daí ele vai ver que era uma grande crueldade, né, o que Portugal fazia nesses países africanos, né? Então ele vai ficar completamente desiludido, né? E essa experiência dele vai ser retratada nesse livro que eu considero um dos grandes livros, assim, eu, não só eu, né, mas assim, é um dos grandes livros, um dos livros que me marcou bastante dos autores contemporâneos portugueses, né? Bom, mas isso aqui só para falar um pouco do contexto histórico, né? E depois Portugal vai entrar na comunidade europeia, né? E, e atualmente Portugal faz parte da comunidade econômica, né, europeia, né? E, bom, falando um pouco sobre a literatura da época, então, essa literatura que é considerada tendências contemporâneas, né? Então, a gente percebe, né, que eu coloquei ali no Moodle, ó, coloquei aqui no Moodle esse capítulo do livro da edição de 1980, né? Então, claro, é uma edição já bastante antiga, né? Só que ela tem uma vantagem, que é a concisão, né? Então, tá aqui, ó. São 10 páginas, né? Então ele vai enumerando aqui alguns autores que ele considera mais importantes, né? E ele vai destacar, né, na poesia, principalmente os seguintes autores, ó: José Gomes Ferreira, Jorge de Sena, Eugênio de Andrade, Sônia de Mello Brainer Andressen e o Herberto Helder, né? Daí, no, no item seguinte, tem esse capítulo aqui, mas do livro A Literatura Portuguesa através dos Textos. E a edição é de 1999. Daí ele vai trazer justamente aqueles autores lá, ó. José Gomes Ferreira, daí tem uns poemas, tem uns comentários, né? Tem outros poemas, daí tem o Jorge de Sena, daí tem alguns poemas, comentários, Eugênio de Andrade, alguns poemas, os comentários, e a Sofia de Mello Brainer Andressen, certo? Então são exatamente os mesmos, ou seja, levando em conta aqui, ó, esse que é um livro mais teórico, né? E esse que é através dos textos. Depois de 19 anos ele manteve os mesmos autores. E o Herberto Helder, que ele cita aqui também, vai aparecer no capítulo seguinte do livro A Literatura Portuguesa através dos Textos, né? Então significa que ele manteve a ideia de que esses são os principais autores, né? Daí, depois,
eu tenho o mesmo livro, a literatura portuguesa, só que edição de 2008, né? E daí ele já organiza de uma maneira meio diferente, que ele chama assim, ó, Tendências Contemporâneas de 1950 a 1970, mas daí ele fala da poesia, né? Então ele vai acrescentar mais nomes aqui, né? E daí, se vocês tiverem interesse, vocês vão, assim, querem saber quem são, tá ali, né? Só que é uma coisa bem assim, panorâmica, né? Vai falar dos autores, vai trazer uma ou outra estrofe, né? Vai falar das principais obras. Ou seja, não dá para se aprofundar em nenhum deles só com isso. Mas é uma como se fosse um grande catálogo assim, né? E ele vai falando um pouco das tendências, né? Das diferentes tendências e tal, né? E daí eu achei interessante, pelo menos disponibilizar isso para quem tiver interesse numa próxima oportunidade, né? Ou então, se não tiver gostado de nenhum daqueles autores que eu coloquei lá, então vem aqui e procura outros, né? Certo? Mas aqueles lá, eles aparecem aqui de novo, né? Junto com outros que ele amplia. Esse Antônio Gedeão, por exemplo, é um autor interessante. Uma vez eu vi o professor José Luiz Fiorin analisando um poema dele que achei bem interessante sobre a água, né? Porque ó, se vocês olharem aqui, ó, o Antônio Gedeão, ele é formado em ciências físico-químicas. Daí ele escreve um poema sobre a água bastante bonito, né? Mas que começa de um jeito como se fosse um tratado científico. É bastante curioso. E o Herberto Helder também, né? Ou seja, ele mantém aqueles mesmos autores. Ó, então, o Herberto Helder aparece também na literatura portuguesa através dos textos, né? Com alguns poemas que eu achei bem bonitos e os comentários do Masson Moisés, tá bom? Então, e daí tem esse Tendências Contemporâneas 2 que ele vai enumerar assim, ó, geração de 70, né? Mas daí ele continua falando da poesia, depois ele fala da prosa e depois do teatro. Né? A organização é um pouco estranha, porque ele coloca no subtítulo como se seguisse uma ordem cronológica, mas segue também é, a ordem por gêneros literários, né? Ou seja, poesia, prosa e teatro, tá bom? Mas é como se fosse assim, um grande catálogo mesmo, né? De nomes, obras que tem que tem destaque, né, para ele, né? E daí, o que acontece? Eu, assim, ao invés de ficar reproduzindo isso, eu achei mais interessante eu destacar alguns, né? E colocar alguns trechos de obras, ou melhor, algumas obras que a gente pudesse ler na íntegra, né? Ou seja, poemas, né? E, e contos, né? É, então desse primeiro dos poetas, né? Eu resolvi manter esses mesmos. José Gomes Ferreira, Jorge de Sena, Eugênio de Andrade e Sônia de Mello Brainer
Andersen, além do Herberto Helder, né? Então, se vocês olharem no meu esqueminha aqui, ó, então, mantive ali, ó, para propor, né, que vocês leiam os poemas desses autores que foram selecionados pelo Maçom Moisés nesse livro aqui, né, a literatura portuguesa através dos textos. Bom, também desses autores, alguns deles têm contos nesse livro Antologia do Conto Português Contemporâneo, que está, que está aqui, ó, Antologia do Conto Português Contemporâneo, né? Então, aqueles que eu coloquei lá no esquema, que tem contos aqui, ó, vocês vêm aqui e vocês vão ver, né? Então, por exemplo, a, o Herberto Helder, o quarto, o, a Sofia de Mello Breiner Anderson, O Homem, né? Jorge de Sena, O Grande Segredo, e assim por diante, né? Então, no meu esqueminha aqui, né? É, esse autor aqui, José Gomes Ferreira, eu deixei só o poema que está na literatura portuguesa através dos textos. O Jorge de Sena, além dos poemas que estão na literatura portuguesa através dos textos, eu destaco esse conto dele que está aqui, né? Que está na esse conto dele que está aqui, né? Nos contos portugueses contemporâneos, certo? Antologia do conto português contemporâneo, né? A Sofia de Mello Breiner Anderson, eu coloquei além do que tem na literatura portuguesa através dos textos, tem um capítulo de um livro chamado Viagem à Literatura Portuguesa Contemporânea, que é dedicado a ela, né? Então eu achei interessante também, né, colocar esse capítulo desse livro, porque traz mais textos dela, né? Tem uma espécie de introdução, uma entrevista, e tem textos dela que são meio teóricos ou meio ensaísticos, né? Além de outros poemas. E tem um poema do João Cabral de Melo Neto dedicado a ela também, né? Então, e um programa de entrevistas, né? Da Sofia de Mello Breiner Anderson. Então, ó, aqui é só vocês olharem nesse esquema aqui, né? O que tem de cada autor. Esses aqui da poesia que não aparece nada é porque eu só deixei os poemas do a literatura portuguesa através dos textos. E outros eu coloquei outra coisa também, como por exemplo os contos ou a Sofia de Mello Breiner Anderson, que eu coloquei mais arquivos, né? E do Herberto Helder, o arquivo do livro A Literatura Portuguesa através dos textos está separado, porque na edição de 1999 o Maçom Moisés deixou separado, né? E daí eu destaco aqui os autores em prosa, né? Eu destaco 4 autores em prosa, né? Sendo o primeiro José Saramago, né? Que eu coloquei um programa, um episódio do Roda Viva, que tem uma entrevista com ele, né? E aqui, nessa pasta, os arquivos. Então, eu escolhi um conto, né? Que é o conto da Ilha Desconhecida, para que vocês possam ler na íntegra, né? E é um artigo sobre
esse conto que eu achei interessante também. Daí eu coloquei dois romances que eu gosto bastante do Saramago, que é esse Manual de Pintura e Caligrafia e o Memorial do Convento, né? Mas claro, se vocês forem naquele site ler livros, vai ter vários outros romances ali, né? Do Saramago. É, daí, depois o Antônio Lobo Antunes. O Antônio Lobo Antunes, eu não consegui encontrar textos curtos para a gente ler na íntegra para possivelmente trabalhar com eles. Mas eu acho que ele é um autor muito importante e que vale a pena conhecer, né? Então eu deixei lá um vídeo de uma conversa dele com o Humberto Werneck na Flip, né? Na feira literária de Paraty, né? De 2009. E deixei também o romance Os Cus de Judas, né? Que talvez não dê para ler agora, mas para quem tiver interesse, eu acho que vale a pena, né? Depois, a Lídia Jorge, que eu encontrei uma antologia de contos. Essa antologia de contos é de 2014, se não me engano, né? Tem uma introdução e depois tem os contos dela, que são bastante interessantes, né? E também deixei um artigo com análise de dois contos, né? Eu gostei especialmente do conto Instrumentalina, da Lídia Jorge, né? Que tá nessa antologia de contos, né? Gostei desse conto. E gostei também do último conto. E gostei desse conto Perfume. Quer dizer, na verdade eu gostei do livro como um todo, mas assim. Esse conto Marido também é ótimo, é bastante assim duro, né? Mas é bastante contundente, né? Mas é ótimo. Bom, eu gostei bastante do livro, né? E esse artigo que eu coloquei aqui, ele vai analisar dois contos, que são esse conto Marido, que é o primeiro, né? Esse conto As Três Mulheres Sagradas, né? E, além disso, coloquei aqui um programa, né, sobre essa autora, que em três partes. Né? Então, esse programa Imagem da Palavra, sobre a Lídia Jorge. E, por fim, o Gonçalo M. Tavares, também coloquei um programa de entrevista aqui com ele, né? E três arquivos, sendo um livro chamado Mateu Perdeu o Emprego, uma entrevista dele a uma professora, a professora Lilian Jacotto, e um artigo analisando esse livro, né? Então, assim, só para vocês observarem, assim, esse autor, Gonçalo M. Tavares, ele já é bastante contemporâneo, né? Então, esses três últimos autores, eles continuam vivos, né? Continuam escrevendo. E o Gonçalo M. Tavares é bastante contemporâneo, tanto assim, a, até pela temática, e se vocês lerem o artigo sobre ele, vocês vão perceber, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó.
o artigo sobre ele já vai tratar de questões bastante contemporâneas, como essa da modernidade líquida, né, do Bauman, né, e o artigo é bem interessante, né, ó, a referência é o Zygmunt Bauman, e esse livro dele, se vocês olharem, ele tem também um trabalho com um aspecto gráfico, né, ó, é um livro um pouco difícil, mas eu gostei bastante também, né? E, ou seja, o objetivo, né, qual é? É que vocês tenham uma visão geral do período, né? Sendo que esse período ele é, ele é relativamente amplo, né? Ele assim engloba um período de tempo bastante longo, né? Se pensar de 1950 até 2020, né? E ao mesmo tempo em que há pouca definição teórica do que vem a ser esse período, né? É um período, assim, como a gente não tem tanta distância dele, então é tudo ainda muito pouco definido, né? Mas assim, basicamente a ideia é que vocês tenham um contato e que algum desses autores que vocês se identifiquem com algum ou alguns desses textos e desses autores, né? Então eu vou elaborar a atividade, né? Mas a atividade tende a ser parecida com as duas últimas, né? Certo? Então vai ser mais ou menos a mesma coisa, assim. Falar sobre a impressão de leitura e levando em conta o material, tanto os textos literários propriamente ditos, quanto o texto do Maçom Moisés e os demais textos críticos que eu tiver colocado, né? Tá bom? Então tá, obrigado e até breve então.